Pare de ter medo de investir. Foi assim que a minha esposa, Michele, começou a entender o processo de como começar a investir e agora está aos poucos tendo alguns ganhos e ela gostaria de compartilhar para vocês exatamente isso. E o intuito do vídeo é para ser algo leve, descontraído, mas que traga realmente valor para vocês. Então eu não estou aqui para dizer que vocês têm que olhar até o final, mas eu tenho certeza que se verem até o final, vão ter sim novos conhecimentos e novos insights que vocês vão poder aplicar no seu dia a dia como investidor. Um novo investidor ou para quem já investe. Então, primeira pergunta, Michele, quais eram os seus principais medos, receios na hora de investir e como que você se vê hoje, depois de alguns meses investindo, na sua idade, que teoricamente no mundo atual é um pouco avançada para quem está começando a investir? Comenta um pouquinho para o pessoal entender qual é a sua idade, o que você faz, qual é a ideia que você tinha dos investimentos e qual é a ideia que você tem agora que você vê ganho nisso, que faz sentido para você de verdade, não é aquela lorota que o pessoal fica comentando na internet. Eu realmente tinha alguns receios e essa ansiedade me fazia sempre postergar essa decisão, mesmo entendendo da importância de poder fazer uma reserva importante, investindo numa aplicação que realmente me desse uma rentabilidade a longo prazo. Na teoria, e eu até na prática faço isso no meu trabalho, só que eu trabalho com os recursos da instituição. Trazer isso para dentro da minha vida pessoal foi realmente uma quebra de paradigma. Eu acho que o primeiro momento é como que aos 40 e poucos anos eu começaria a investir. Será que valia a pena? Será que eu vou ter uma rentabilidade daquilo, sendo que se fala que desde cedo você deve começar a fazer? Eu acho que eu tinha muitos receios quanto a isso. E a constância também, porque para que eu pudesse fazer essa reserva, né, movimentar isso numa constância, eu precisava me organizar financeiramente. Eu tinha que olhar para minhas despesas gerais, fazer a separação desse valor e montar então um planejamento a médio e longo prazo. E quando o Victor começou a estudar isso para ele poder fazer, e eu comecei a perceber que era tão importante, que ele já colhia frutos importantes sobre isso, eu falei, não, tá na hora de poder fazer. E ele foi um grande incentivador, porque buscou estudar, entender os conceitos principais. Ele vai falar das estratégias, porque ele tem estudado bastante sobre isso e são insights que realmente fazem sentido nessa composição do nosso planejamento financeiro, mas quebrar a ideia de que não é para mim, não posso agora, estou muito velho, ou estou muito novo e não tenho um salário que eu possa fazer essa distribuição, ou minha renda familiar não permite, sabe? Todos esses paradigmas, acho que a gente tem que reconstruir. E com um apoio, uma conversa, alguém que é especialista e que nos influencia pelos próprios resultados, que foi muito o que ele fez comigo, eu acho que foi uma grande virada. É isso. Respostas bem detalhadas da Michele e dá para entender que, primeiro, nós precisamos ter alguma estratégia. Hoje, no dia 1, você não vai ter estratégia alguma. Tentando tirar algum insight para você aí, tá legal? Mastigar um pouquinho a informação para facilitar seu entendimento. Você precisa buscar estratégias. Então, se eu sou uma pessoa que eu me vejo mais controlada fora dos investimentos, então você vai ser uma pessoa também controlada nos seus investimentos. Você vai aceitar um pouco as oscilações de mercado. Então, se eu vou comprar alguma coisa no mundo dos investimentos e eu não sou aquela pessoa ansiosa, então você vai comprar e vai segurar ela por um tempo. Então, é interessante você ter esse perfil de investidor que é o buy and hold. Então você vai comprar, vai segurar, vai levar por um prazo que na sua cabeça faz sentido e aí você vai ter ganhos substanciais de acordo com o tempo que você guarda. Então, em resumo, eu busquei seguir essa estratégia. Tem outras, né? Tem pessoas que buscam mais um trade, que é o tal swing trade, day trade. Eu não mexo com esse tipo de coisa. O meu é mais uma estratégia de composição de carteira, que é uma coisa que a gente fez também com a Michele, que é o que eu fiz comigo também, investindo há mais de 4 anos, que é colocar empresas dentro da carteira, tudo a nível de porcentagem, tá, pessoal? Então você separa uma porcentagem, imagina que você vai investir 10 mil reais. Eu sei que é muito, mas é para facilitar o entendimento.
e você tem 10 categorias de investimento. Se você quer separar 10% para cada um, logo você vai ter R$ 1.000 para cada grupinho. Então é mais ou menos isso, entendeu? Porque você sabe que você vai comprar uma coisa quando estiver caindo, quando oscilar, e vai comprar mais barato, e à medida que o tempo passar, você vai ter ganhos. Então, basicamente, é isso nesse ponto. Mas um outro ponto interessante, que eu até queria perguntar mais especificamente para a Michelle, para ela detalhar um pouquinho mais, né? É uma coisa muito comum que ela citou, que é a questão da idade. Porque a gente sabe que é óbvio, pessoal, é interessante sim você começar a investir o quanto antes. Até se o seu pai começou a investir para você antes de você se formar como pessoa, ter 18 anos, vai ser melhor. Mas se ele não fez isso por você e tá tudo bem porque ele não tem a obrigação moral e nem cível de fazer isso, você tem que buscar isso por você. A obrigação é exatamente sua. Então, assim, aquela objeção da pessoa de falar, eu não tenho dinheiro para isso, ou eu não consigo fazer isso porque eu não recebo o salário para isso. Eu vou usar aqui e vou te dizer que é uma mentira. Porque muitas pessoas que eu conheci no meio desse processo e dessa jornada não têm um salário alto. Tinha até um salário perto do mínimo. Ah, mas eu tenho filho. Aí eu acho que fica complicado mesmo, dependendo do nível da sua formação familiar, né, Michelle? Fica complicado, né? Mas você também, nós como família, tendo 2 meninas, a gente tem os nossos custos rateados, tem as coisas que a gente precisa pagar. Mesmo assim, a gente consegue gerenciar de alguma forma uma porcentagem do seu salário para poder fazer isso, não é? Acho que uma grande coisa que você me ensinou é que, independente de qual for o valor que você vai separar, e você pode começar com um pouco dentro da sua realidade, é o mesmo percentual de ganho de alguém que investe 1.000, 10.000, 100.000 reais. Exato. É o mesmo percentual. Você já vai ver a diferença. Claro que primeiro tem que ter um planejamento da despesa. Então, senta em família, discute sobre como gastar as coisas do dia a dia, organiza isso tudo e separa. Separa esse valor, separa para um planejamento de uma viagem no futuro, da troca do seu carro, do investimento realmente para você fazer essa poupança, né? Esse bolsão que vai te trazer, e esse percentual ele vai existir. E se você souber das estratégias, dos percentuais, do mix para todos esses fundos, isso vai te gerar uma vantagem. Então você vai olhar assim, eu tenho 100 reais que eu deixei guardado debaixo do colchão. Se eu faço esse movimento, daqui a pouco ele vale 115, 120 e você já ganhou sobre isso. Quando a gente muda essa mentalidade, isso já nos ajuda. E o apetite para isso, que eu saio do conservador para ir ficando mais arrojado, tentando arriscar mais, me dá, a partir dessa constância, uma vontade de continuar fazendo isso. Foi um movimento que eu fui percebendo. Comecei um pouquinho, fui colocando e hoje isso já faz parte da minha rotina. Isso independe da minha idade, da minha remuneração, do nosso planejamento financeiro enquanto família, que também isso ajuda. Isso serve para qualquer contexto. Então, uma coisa que ele me ensinou é não perca tempo. E eu realmente parei de perder tempo a partir dessas estratégias que ele foi colocando junto comigo, foi me dando mais confiança. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então com conhecimento, até para o vídeo já estar grande, né? Mas é porque é realmente tentando trazer para vocês de uma forma mais generalista o que circunda o começo de um investimento, entendeu? Porque eu entendo o receio, eu tive esse receio que você tem hoje. Você às vezes entende que precisa começar, mas não quer dar o primeiro passo porque você tem medo. Você tem medo de perder dinheiro. E eu perdi dinheiro no começo. Não tenho medo de falar isso ou vergonha, faz parte do aprendizado. Aí depois que você começa a aprender formas, estratégia, conhecimento mais profundo, você começa a se libertar um pouquinho e dar um pouquinho de liberdade para você arriscar um pouco. Só que esse risco é um risco premeditado. Esse é o ponto, entendeu? Você vai poder arriscar o que você pode arriscar. O que seria risco nisso? Colocar um pouquinho no Bitcoin. É um risco tremendo. Se for ver aí no Google, se você colocar um Google, você vai ver que o Bitcoin ele varia mais do que o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Você entendeu? É complicado. Então, tentando resumir aqui até agora, qual que é o papo que a gente trouxe até esse momento?
Tá uma emaranhada de conhecimento, mas a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Tem outros vídeos também no canal que eu busco justamente aprofundar exatamente no ponto específico. Esse vídeo aqui é para dar uma visão mais genérica, tá? Mais abrangente do assunto. Então, você primeiro precisa gerenciar os seus gastos, que a Michelle falou. Senta em família, conversa, vê seus gastos, separa. Quando você tiver uma gordurinha, o que é gordurinha? Uma sobra de dinheiro por mês. Em vez de você sair, dar um rolê com a família, cara, guarda ali uns 10% desse valor. Ah, é pouco. Pensa, é matemático, tá? Geralmente os investidores ganham de 10 a 15% ao ano nos investimentos. Isso é lucro, tá bom? Lucro líquido. Cara, é muito pouco, né? Se a gente for pensar, 10% ao ano é pouco. Mas é o ganho de qualquer um. O primo rico ganha 10% ao ano. É óbvio que os 10% dele em cima do montante maior. Esse é o ponto. Mas você vai ganhar o mesmo que ele, provavelmente, se você tiver a mesma constância. Então você consegue simular um ganho de um cara... Vou colocar o Pi aí. Um cara foda de mercado. Entendeu? Então, você tem que parar com essa mentalidade. Ah, mas os meus 10% em cima dos meus R$10 não vale nada. Cara, hoje não vale muita coisa mesmo. Só que se você mantiver isso durante alguns anos, vai ser algo relevante para você. Você entendeu? Então, planeja, sobrou, guarda. Vai agora para o próximo passo. Vou começar a investir. O que é a primeira coisa que tem que ter? Conhecimento para você vencer a barreira do medo. Venceu a barreira do medo? Você vai ter o conhecimento de da onde você precisa investir, que é a estratégia de investimento, e o como você vai fazer isso. Vou fazer uma vez ao mês, pegando X% do meu salário e investindo isso com constância. É chato falar de constância, né? A gente não quer mais falar de constância nenhuma. Tô cansado, tem que ter constância. Na academia, na minha alimentação, na família para poder dar atenção para as pessoas, em tudo, né? É chato, mas é o que precisa ser feito. A gente sabe o que precisa ser feito. Depende de você se você quer ou não. Esse é o ponto. Então, como ponto final aqui para esse vídeo não passar de 8 minutos, mentira, já tá passando, mas um ponto importante aqui para você, tá? E vou colocar também no final aí do vídeo os lucros que a Michelle vem tendo nos últimos meses, desses investimentos, tá? Uma última pergunta para você, Michelle, para tirar aquele suco e dar um resumo para o pessoal. Você acredita que antes de investir, você estaria melhor usando o dinheiro como você já utilizava antes, talvez colocando ali numa caixinha do Nubank, que eu sei que você faz muito bem, ou você acredita que na bolsa, que é a que a gente investe hoje, numa carteira ali diversificada, com renda variável, renda fixa, porcentagem pré-definida, tudo certinho. Lá no futuro, a Michelle daqui 15, 20 anos, você acredita que vai ter um potencial de ganho, um colchão mais confortável para você ter uma tranquilidade maior na sua possível aposentadoria? O que você pensa sobre? Com certeza. Pensar hoje diferente do que eu pensava antes. Com o meu apetite ao risco que eu fui evoluindo aos poucos e tendo essa diversificação. Essa diversificação é a estratégia que vai me mostrar como que eu vou estar daqui a 15, 20 anos. Porque o 15, 20 anos vai chegar lá e eu posso chegar com a minha mentalidade do passado ou eu posso aprender e evoluir com isso que eu estou entregando hoje. Então, criar essa estratégia com as diversas possibilidades faz com que eu tenha, além da constância, uma rentabilidade muito atraente. Então, sem sombra de dúvidas, a tomada de decisão que eu tive há mais ou menos 2 anos de arrojar mais, já me traz uma consciência muito maior. E eu sei que lá na frente o resultado vai ser muito melhor, porque eu já percebo hoje. Se a gente olhar para os nossos gráficos, eles tiveram oscilação de mercado, eu fui colocando aos poucos e criando, porque os juros compostos, como você já disse em alguns vídeos, vai ajudando nessa construção. E hoje eu já vejo uma abertura quando eu uso o benchmark do CDI, que já me mostra
uma efetividade da carteira. Imagine isso há 15, 20 anos, sem medo da oscilação, continuando colocando em fundos ou em aplicações nessas rendas das diversas formas, sempre colocando um pouco a mais, esse juro composto me ajudando nisso, com certeza é a decisão mais correta. E um apoio técnico que possa falar sobre o conhecimento que você traz, a ferramenta que você trouxe, né, que você trouxe da sua experiência para que outras pessoas pudessem acessar, nos ajudam muito nesse olhar, na diversificação, na facilidade, porque a gente tem um monte de coisa para fazer. Então, eu tomei a decisão correta, tenho certeza que eu não vou me arrepender disso que a gente está caminhando junto e que você me ajuda muito no dia a dia. Perfeito. Então, o resumo da ópera, pessoal, aqui não é vendendo curso nem nada do tipo, tá? Ela falou até da ferramenta porque eu criei uma ferramenta que você consegue gerenciar seus custos, é essa, né? E aí você consegue também colocar ali o que você predefiniu de carteira para você, sei lá, vou ter 30% de renda variável e 70% de fixa. Você descreve isso uma vez só dentro do sistema, é um site, e aí todos os meses você só imputa o seu aporte mensal e ele distribui para você quanto que você deve colocar em cada investimento. Então ele é um facilitador na hora do investidor ou até do gestor das suas finanças. Ele é mais um gestor de finanças do que uma coisa relacionada a investimento, tá? Mas tirando um pouco isso de lado, que não é o foco aqui do vídeo, é você entender que, primeiro, você tem que ter a base bem feita. E isso, eu tô aqui para ajudá-los nisso também, tá? Porque eu quero expandir um pouco o meu conhecimento. Eu também não sou um especialista, não sou um consultor CNPqI, eu não me lembro agora, até fugiu o termo, tá, pessoal? Mas eu não fiz nenhum curso para isso. Respeito essa área do pessoal que estudou para isso, tá? Meu conhecimento veio de forma empírica, testando, errando e acertando. Então aqui o intuito é passar esse conhecimento para vocês, que eu sei que vai ajudá-los de alguma forma, ainda mais para quem está iniciando e tem esse receio, porque eu sou um cara que consegui controlar o meu medo, entendeu? Eu sei que isso às vezes é o limitador maior das pessoas, o medo. Não é nem não ter dinheiro, ela usa isso de escape para não começar. Você entendeu? Então aqui é buscar isso, te dar o encorajamento. Ai meu Deus do céu. O encorajamento para você se sentir confortável nos investimentos. E isso é imprescindível. Se você não tiver o conforto, a gordura, a reserva de emergência para você começar isso, você não começa. Entendeu? Então, tem estratégia, tem a sua gordura, tem a sua gordurinha ali todo mês para você começar a fazer isso de forma mais consciente, mais tranquila. Você tem que ter tranquilidade no seu dia a dia. Planejamento e execução. E aí você fica indo e voltando nisso, até você morrer, se Deus quiser. Entendeu? Então, se você teve alguma dúvida, eu sei que o vídeo ficou grande, provavelmente muitas pessoas nem vão ver até aqui, mas para aquelas que viram, comenta aí. Eu cheguei até aqui. Ou eu ainda não morri. Pode escrever aí, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou ter o prazer de responder para vocês. E se quiserem vídeos mais específicos da carteira da Michelle, de algum conceito que a gente trouxe de forma até rasa, e tá mesmo um pouco raso porque é abrangente, certo? A gente pode trazer no próximo vídeo aqui para vocês, tá legal? Um abraço, até mais. Até.